nome é Cláudio Gracioli Moreira, né? Eu nasci dia 27 de novembro de 1960, criado na Praça do Rosário, né? E filho de José Moreira da Silva, meu pai, trabalhou muitos anos no Sayone, vendedor, e a minha mãe Josefa Generosa Gracioli Moreira, hoje com 90 anos, graças a Deus. E tivemos, minha mãe, meus pais tiveram 7 filhos. E infelizmente o mais velho veio a falecer. E hoje somos em 6, né? 2 mulheres e 4 homens. A Elizabeth, do Banco Itaú, a Soninha, que é casada com o Linquinho, meu cunhado. O Adalberto, eu sou do meio. Sou do meio, aí vem o Adalberto Gracioli, o Francisco José, que trabalhava com o João na Santa Rita, na drogaria, e o Giacomo, que é o caçula, que é sobrinho do seu Clóvis, que ajuda muito a gente lá no operário e tal. Essa é a minha família, né? E eu me casei com a Marisa, que é irmã do Linquinho, filha do seu Lincoln, da farmácia. E essa é a minha família, que a gente está aí até hoje. Tenho 2 filhos, a Tatiana mais velha, que tem uma netinha, Maria Júlia, meu genro Michel Correia, irmão do Michelangelo, e o Claudinho, que agora me deu mais uma netinha, mora em Niterói, com a minha norinha Mariane. E é isso aí. Meus avós, Francisco Gracioli e a João Maria, já faleceram há muito tempo, e tem os tios que ainda estão vivos. E eu comecei assim, vivi muito tempo ali na pracinha do Rosário. Foi ali que comecei a jogar umas peladinhas ali, futebol. E gostava, me ajeitei no gol, né? Com o chinelo na mão, para pegar as bolas. E dali, com 13 anos de idade, me levaram para jogar, treinar no Operário com 13 para 14 anos. Foi quando eu comecei a jogar, gostar de futebol. O Cláudio Gracioli é um goleiro à parte, porque é um goleiro que ele não fazia defesas muito milagrosas, né? Mas ele tinha técnica, ele tinha posicionamento, ele sabia a hora de chegar na bola, entendeu? Ele tinha, pela visão dele, só do modo do cara bater na bola, ele sabia a direção que a bola que ia tomar, ele já antecipava, entendeu? Saía bem do gol. É um cara muito bom mesmo, um goleiro que a gente tinha que bater palma para ele mesmo. Cheguei lá, o Soeniro, que era o treinador da molecada, cheguei muito tímido e tal, ele mandou esperar lá, tinha muita criança, muita menina para jogar. Aí chegou a minha vez, ele me chamou, falou assim, você joga de quê? Eu falei, eu brinco, gosto de brincar no gol, goleiro. Então tá bom, espera um bocadinho aí. Aí esperei e tal, aí deu uns 15 minutos mais ou menos, meia hora, ele me chamou e falou, entra lá na ponta direita lá. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer, né? Fui lá, corri até terminar o treino e tal. No outro dia ele falou assim, quinta-feira você volta. Isso era uma terça, né? Quinta-feira você volta que a gente vai treinar de novo. Tá bom. Aí passou e tal, aí na quinta-feira ele, no segundo tempo do treino lá, ele me colocou no gol para jogar. Aí consegui fazer umas defesas lá e tal, e muito tímido, muito acanhado, não tinha nem material direito para jogar bola. E fui continuando com o treino, aquele negócio todo, e fui desenvolvendo, né? Apanhando amizade com o pessoal, e fui desenvolvendo, e aí fui firmando, comecei a jogar numa categoria bem pequena lá, na época, com 13 anos, 14, e consegui firmar mais, tá? Fui evoluindo, comecei a jogar com
com o Guari. O Guari pegou um time lá de juniores, aí me colocou. Aí comecei a pegar confiança no negócio, comecei a gostar, comecei a ter uns materiais melhores, comecei a usar luva que eu não usava. Agora temos o prazer de também, entre esses outros, o goleiro que passou em Cataguases e marcou época inquestionável, foi Cláudio Gracioli. Tive o prazer também de jogar com ele pelo Operário. Voltando um pouco lá de onde eu comecei, né, na pracinha, Sandoval Azevedo, a peladinha lá, tinha uns grandes amigos lá que a gente jogava muita bola, e inclusive a gente jogava com a pracinha contra a Bebê, né, e tal. Aí tinha o meu xará, o Claudinho Sequim, tinha o William Guanaí, Ulisses, que é a turma lá. Tinha tanta gente que agora até o Zé Henrique Capar, a turma lá do Augusto Couto, lá na rua Alfredo Barroso. O pessoal lá também dos batateiros também jogava. Tinha o Neneco, tinha o Neneco. E o Neneco do time do Dr. Lídio, isso mesmo, bem lembrado. E vários, rapaz, que agora no momento a gente volta porque... Mas tinha muita gente, tinha muita molecada boa, que foi ali que a gente começou a jogar umas peladinhas ali, era muito bom. Eu, na época de treinamentos lá, a gente treinava muito lá, tinha o Carlão, filho do seu Zé, dono do bar lá, do Paulinho, o Carlão, tinha um pessoal que vinha, que a gente saía do Remo e ia para lá treinar, era o Telmir, o Antônio Henrique, o Tui, o Berné, o Berné e o Francisquinho, isso mesmo. Então é uma turma muito boa que infelizmente a gente falta aqui no momento para lembrar, mas que foi ali que começou tudo, a gente poder crescer dentro do Operário e chegar até o time principal, né? Que foi o objetivo maior. Mas ganhamos muitos campeonatos quando o treinador, o Ari, a gente chamava ele de professor, né? O Radabelo, ele fez um timaço lá que nós conseguimos o André na zaga, o Zé Jaime, o Tuia, cabeça de área, Antônio Henrique, já falei. Tinha o Osnei na ponta esquerda, mas infelizmente muita gente já se foi, né? Então eu consegui chegar ao time principal do Operário e disputamos grandes campeonatos aí, fomos campeões na década de 80, e regional, contra o 1º de Maio e tal. Olha, eu joguei o juvenil do Soemílio no Operário e desde criança eu acompanho o Operário. O Operário teve grandes goleiros, eu fui um dos goleiros do Operário, mas assim, o que mais me encheu os olhos foi o Cláudio Gracioli. Era um goleiro com muito reflexo, uma pessoa completa, um goleiro completo. Portanto, eu gosto sempre de enaltecer o Cláudio Gracioli como goleiro do Operário. O time principal do Operário, eu comecei a jogar com 16 anos, era reserva do Manuel Banheira, entendeu? Ele, um goleiraço, aprendi muito com ele e fiquei 1 ano e meio, 2 anos na reserva dele. Até que chegou um tempo que ele machucou o joelho, teve que operar o menisco, aí eu entrei. E graças a Deus fui bem nas partidas e fui envolvendo com um time daquele também de Jorge Coleiro, Foguinho na zaga, Chechão na lateral direita, Capá na esquerda, depois veio o Tocantins, lateral direito também, cabeça de área o Walter, irmão do Valdir, ponta esquerda, o meia era o Cari, centroavante o Emílio, ponta esquerda o Bino, Jacaré, nossa senhora, era um timaço. A gente fez muitas partidas incríveis, que conseguimos chegar a vários títulos, vários campeonatos, disputamos com grandes times na região.
era o campeonato regional de Ubá, que a gente participava muito, a Liga de Ubá, né? E fomos muito felizes nos jogos. Cara, era muito gostoso jogar naquele time, muito bom mesmo. O Pércio era o treinador, né? O Pércio que administrava tudo lá e colocava e treinava. A gente treinava muito, semana inteira. Não tinha ninguém de fora, sabe? Era só tudo prata feita em casa mesmo. E uma vez ou outra que aparecia alguns assim, que tal, que vinha de fora, aí dormia até lá no quartinho em cima, lá no Operário, o Caxias, o Olímpio. Mas o time era muito bom de jogar. Fomos campeão várias vezes, fomos vice. Em 80 foi a final contra o 1º de maio, lá no último jogo, lá no Paraíso, lá em Sofuduta. Aí nós vencemos lá com um gol de pênalti. Até o Emílio machucou, teve que sair, o Inelinho entrou e sofreu o pênalti. Foi um jogaço. Foi uma vitória que marcou muito. O Dr. Paulo Shelby era o presidente do Operário na época. E foi uma festança, foi uma festa muito grande, foi um orgulho muito grande aquela vitória. Cláudio Gracioli foi um grande goleiro em Cataguases. O menino jogou comigo lá no Clube do Remo, futebol de salão também, pegava muito bem. O cara que você podia contar com ele, que estava ali. E bom jogador, muito bom goleiro, um dos melhores que nós tivemos em Cataguases, viu? Claro, respeitando lá os Caratingas e tal, mas da turma mais nova foi um dos melhores que tivemos. Em 79, mais ou menos, foi quando eu comecei a entrar mais nos jogos, a disputar, quando o Manuel Banheira infelizmente machucou o joelho e teve que operar os meniscos. E eu entrei como titular, aí firmei bastante e fiquei jogando um bom tempo, até 80 por aí, quando nós fomos campeão lá do Regional de Ubá, da Liga de Ubá, em cima do 1º de maio, que a final foi feita lá no Campo do Paraíso, entendeu? E assim, nós fomos campeão, jogando lá no Campo do Paraíso, ganhamos de 1-0, né? Gol de pênalti, o Nelinho sofreu o pênalti, e o Cari bateu o pênalti e fomos campeão. Fizemos uma festa boa lá, até com o Pércio, né, que era o treinador, e tem uma carreata muito grande de Sofuduta até Cataguases. O Dr. Paulo era o presidente do time, do Operário, né, e fez uma festança boa pra gente lá. Lembrando mais um pouco do futebol nosso, né? Eu tinha muita consideração, muito respeito pelo um zagueiro que a gente tinha lá no Operário, que se chamava Jorge Coleiro, que Deus o tenha, né? Aquele cara foi fundamental, jogador de futebol de classe, de lealdade, né? Eu tinha muito respeito por ele. E vários outros, né? O nosso time só tinha gente de índole boa, né? O Chechel, o Pino, né? São pessoas de a gente tirar o chapéu mesmo de tal. E eu gostava muito de me espelhar. Eu treinava com coisa, mas a pessoa que foi uma referência para mim foi o Moisés Madrugada. Aquele cara que me colocou fisicamente ponto para me jogar futebol, entendeu? Quando ele chegou no Operário, eu fui treinar com ele. Tanto que eu me esforcei tanto, que eu era muito novinho, e ele já tinha 20 e tantos anos. Ele veio no profissional para treinar no Operário e eu treinava com ele. Eu estourei o menisco, tanto trabalhar com ele, sabe? Mas foi aí que ele me ensinou muita coisa boa, entendeu? Muita coisa boa mesmo. O profissional foi ali que eu peguei, porque o Operário não tinha preparador físico, o Pércio que dava a física pra gente, não tinha muito, aquela coisa de sequência certa de exercício, aquele negócio todo, né? E o Moisés foi um aprendizado tanto, aquele para mim foi meu ídolo. O Sequinha é um cara, fora de série, mas porque eu joguei com ele no Operário, joguei com ele no Espartano de Rodeiro,
Ia para lá, dormia lá e a gente ficava lá na casa do Paulo Pasqualini, que era o diretor do time lá, que pagava a gente lá, né? E, história boa, ia eu, o Mamão, o Lau, ia para lá, ficava lá, depois que saímos do Operário, estou misturando as coisas, mas é a coisa que a gente está lembrando, né, de pessoas boas. Então é isso, cara. Eu tenho a referência de goleiro, para mim era o Moisés, né? Tinha aqueles goleiros que jogavam profissionalmente lá no Rio e tal, né? Isso para mim, né? O Raul, que era um grande goleiro e tal, né? Mas a referência mesmo para mim foi o Moisés. O jogador de linha era para mim o zagueiro Jorge Coleiro. Olha, hoje eu vou comentar aqui sobre o meu goleiro Cláudio Crescioli, que jogou comigo no Operário. Era uma segurança que tinha no gol. Eu tinha o prazer de ver o Cláudio agarrar, entendeu? Não tinha corpo mole, entendeu? Era aquela vontade de agarrar mesmo, que era difícil uma pessoa penetrar um gol nele. Então eu fiquei muito satisfeito de jogar do lado dele. A gente está aqui falando de coisa, vamos falar de coisa boa, né? Coisa boa foi quando nós fomos campeão, né? Todas as vezes que fomos campeões direto na categoria de base, 8 vezes seguidas, quando era juvenil. Depois, com o Operário, fui campeão 3 vezes, regional, e a última em 80. Não, 80 e 88 foi a última, né, contra o Sport. Mas a maior mesmo foi essa lá no Campo do Paraíso, que foi uma partida inesquecível para mim, que pude fazer grandes defesas e ajudei bastante o time. E o time do 1º de Maio é só profissional, né? Esse cara muito bom. E tem outra coisa ruim que para mim que foi quando a gente precisava ganhar um jogo contra o Portuense, fazer um placar de diferença de 2 gols, me parece. E coisa triste para mim não foi que nós ganhamos, não, nós não perdemos o jogo. Foi quando eu fui vibrar o gol que o Bino fez, que a gente ia dar a nossa passar para a final, eu fui vibrar e torci o joelho e arrebentou o menisco, eu não pude jogar a final, entendeu? Então essa foi para mim a coisa que mais me colocou triste no futebol. Bom, falando de pessoas que a gente vai guardar pro resto da vida, me emociona até porque ele foi para mim um pai, entendeu? De meu pai novo, e ele me levou esse caminho do futebol, me fez ser uma pessoa boa e pessoa de respeito, igual tenho hoje, graças a Deus. Devo muito ao Pécio, meu time. Apesar de ser meu treinador, tudo, mas ele que me encaminhou e que me direcionou o meu caminho de hoje. Então eu tenho muitas lembranças boas dele, tenho tudo que ele fez, que fazia para todos os jogadores, ele fazia para mim também, entendeu? Levava as pessoas para casa dele para almoçar, mas o Pécio para mim foi muito, muito importante na minha vida e eu não, um cara que não vou esquecer nunca.